eu acho que o Sérgio lembra do CIER lá em Goiânia, que foi uma negociação muito difícil, porque eles se organizam em cooperativas ou em associações, não tem negociação, gente. São imposições, né? Imposições. Então, quando acontece isso, e em suas entidades, né, pelo menos onde eu trabalhei, eu consegui ajuda nesse sentido, tanto parte sindicato, como associação de aposentados, conselho de usuário, etc., para que eles entrem com a gente, né, nessa discussão, inclusive muitas vezes a gente até sendo obrigado a recorrer ao Ministério Público para fazer intervenção. Nós fizemos isso em Goiás, fizemos isso no Ceará, tivemos que fazer isso em Pernambuco. E Uberlândia conseguiu os anestesistas. Dessa forma. Pedimos os ortopedistas a criar uma cooperativa através do Ministério Público. Isso. Então, assim, são muitas as estratégias, né? E aí o que eu falo depois os anestesistas no Brasil todo, eles são muito organizados. No Pará nós tivemos um problema há 5 ou 6 anos atrás, em que eles suspenderam o atendimento mesmo e foi para o juiz mesmo, né? Então nós fomos demandados como quando o Conselho de Usuário veio na CACI, para ver o que a gente fazia. Nós participamos do Conselho de Saúde do Estado e do Conselho do Idoso. Nós fizemos uma articulação através da nossa associação lá da FAB, junto com a associação da Petrobras, Sindicato dos Petroleiros, juntamos assim os representativos, fizemos um trabalho em caminhão para o Ministério Público e o Ministério Público demandou para a Justiça. A Justiça chamou a Unidas e a Copaneste e deu um prazo para eles chegarem a uma negociação. Rapidamente a cooperativa recuou e fechou o ACACI. Então a ACACI ficou mais ou menos lá mais de 2 a 3 anos sem problema. Porque esses problemas de negociação da ACACI, a gente não pode chegar e dizer assim, não, está resolvido. O outro ano é a mesma coisa. É a mesma questão desses dissídios salarial. Né? Então, como ele está falando aí, é um problema bastante complexo. Esse problema do avanço da tecnologia também, ela vai agregando, e às vezes você tem que fazer um determinado exame que só o raio-x é que vai te dar uma imagem mais precisa, né? E a saúde realmente hoje é um grande mercado. É o mercado que está em crescimento acelerado. É o mercado da saúde, né? Principalmente nessa questão de diagnóstico por imagem. E aí eu já vou fechando. Eu queria fazer o seguinte, a gente adotar o método que a partir de determinado momento a gente usou de manhã. Deixar o expositor terminar a sua fala e depois a gente abre para fazer, porque senão não dá certo. Então eu vou caminhando para o fechamento, que a gente tem bastante tempo para conversar, né? E aí caminhando para o fechamento nessa linha, da preocupação sempre com como é que a gente pode organizar melhor esse sistema, né? Porque quando a gente fala plano de saúde, a gente está falando de sistema de serviço de saúde, para poder de fato atender a necessidade da população, né? E aqui eu estou no fórum, né, de pessoas, né, grande parte das pessoas já têm, né, enfim, mais de 50, mais de 60 anos, e isso é uma situação que é a tendência, né? Nós estamos, aqui no Brasil tem um termo que chama bônus demográfico, que é quase assim, o tempo que nós temos para a sociedade se adequar a esse processo de envelhecimento. E aí eu estou falando de sociedade em geral, né, porque assim, nós temos que repensar tudo. A Isola estava falando aqui no centro de convivência para idosos, né? Nossa, isso aqui dá um lugar interessante. E não estamos falando de asilo, não, nós estamos falando de espaço de saúde, né? Porque assim, as pessoas vão viver mais, as famílias estão menores, né? A gente já verifica isso. Então, aquela história mais clássica da nossa geração, que eram os nossos filhos, né? Ajudarem a cuidar dos pais, isso está diminuindo bastante porque as famílias são pequenininhas. E a sociedade precisa pensar que dispositivos serão necessários daqui a 10, 15, 20, 30 anos para que a gente possa agregar essa coisa básica, que é mais qualidade aos anos de vida, né? E não só mais anos de vida, porque mais anos de vida é uma coisa, agora mais qualidade aos anos de vida é o grande desafio da sociedade moderna, né? E em relação, por exemplo, ao idoso, e eu destaco isso para encerrar, o que ele menos precisa, eu sei que muitos não vão gostar do que eu vou falar agora, o que ele menos precisa é de médico, né? Porque a questão do idoso, normalmente, claro que ele tem as suas condições, seus problemas reais, né?
mas ele precisa de um processo de cuidado que não é e nem deve ser centrado na figura do médico. Né? E aí vocês perguntam, e o sistema está organizado para isso? Não está não. Não está não. Quando eu citei o exemplo do medicamento, é só para deixar claro como é que isso é uma situação delicada e grave. Né? Nós precisamos sim repensar, e aí não é brincadeira, nós temos que pensar que alternativas precisam ser criadas, mesmo para um plano de saúde, para poder cuidar dos idosos melhor. Né? Então, assim, se as associações dos aposentados e pensionistas pudessem levantar uma bandeira, seria assim: cuidem da gente melhor. Né? E cuidar da gente melhor não é só oferecer profissionais médicos ou profissionais, né, ou clínicas e hospitais. É pensar em criar dispositivos que possam atender às reais necessidades dessa população. Que bom que vocês tenham, digo nós, né, que eu também sou funcionário do banco, associado, que bom que a gente tem associações que nos representam, que bom que a gente tem espaços que a gente possa reivindicar, trocar, exigir, etc. Mas, assim, um problema seríssimo das pessoas idosas hoje, principalmente nos grandes centros, é a solidão. A solidão não é um problema médico, a solidão é uma questão social. Então, assim, nós pegamos aqui, para exemplificar, Copacabana tem uma concentração de idosos semelhante à concentração que existe, acho que é na Flórida, que é a maior concentração de idosos, né? E investigando um pouquinho mais essa população, o que estava acontecendo com ela, sua principal queixa, né, quem é do Rio aqui deve saber disso, né? A principal queixa dessa população era a solidão. Né? E a solidão provoca uma série de outros problemas, inclusive problemas reais de saúde. O espaço físico influencia no processo. Influencia, claro. Então, assim, isso tem que ser pensado de forma conjunta. Né? O que eu quero, né, que, por exemplo, o meu plano ofereça. Tá? Então, assim, eu queria só fechar com isso. São só assim, algumas, enfim, reflexões, e uma reflexão que eu falo crítica, né? Mas agora estou à disposição de vocês para, enfim, para, se vocês quiserem colocar. Tá bom assim? Enio, seria injusto não reconhecer o brilhantismo da sua exposição, né? Enaltecer o conhecimento muito profundo dos problemas que você tem a respeito da saúde e da CACI. Não ouvi ainda a Vesgola falar, mas tenho certeza que o nível é o mesmo, né? A diferença é que é uma voz feminina bem mais agradável do que a sua, né? Ele está morrendo. Aliás, até mesmo a presença, olha para você e olha para ela, não dá, né? Mais agradável. Não apoiar. Então, congratulações pela exposição, viu? Muito profunda, muito extensa. E eu queria dizer para você, ter liberdade, dizer o seguinte: nós aí no interior, eu falo pelo interior do estado de São Paulo, né? Nós estamos vivendo uma realidade muito diferente dessa que aparece estampada aí no noticiário da CACI. Não deixamos de reconhecer que a CACI está sendo muito reconhecida e elogiada em vários pontos, em vários lugares aí. O atendimento dela está muito bom. Está sendo até avaliada como o melhor plano de saúde, mas em alguns locais. Isso nos envaidece muito. Porém, nos entristece muito saber que no interior nosso nós não temos atendimento médico mais. E não é por causa de Unimed, não, porque muitos médicos nem sequer atendem pela Unimed, viu? Nem pela Unimed. Meados do ano passado, a Fábio Tupan, atendendo a apelos de Marília, de Pompeia, de Oswaldo Cruz, entrou em contato com o então presidente, com o então gerente regional de São Paulo, que era o Dr. Davi, atual presidente da CACI. Né? Nós somos muito bem atendidos, muito bem atendidos. Pouco tempo depois, a nosso pedido veio uma negociadora, não só em Tupã, como também em Prudente, que é perto do Tupã.
E ela demonstrou ser uma profunda conhecedora, dominadora do assunto. Né? Ficamos muito satisfeitos com isso, porque visitamos 3 médicos, né? E os 3 foram muito bem trabalhados por ela. Eles até concordaram em se credenciar. Então, a documentação toda, a relação, todo o documento, providenciaram tudo, remeteram a documentação, segundo eles me disseram, remeteram a documentação, e 2 deles receberam a resposta de que já existia na região, né, médicos dessa área que atendiam nessa especialidade. Mas lá em Tupã e Marília, Oswaldo Cruz não tinha nenhum médico. Dizer que não, ele era credenciado e deixou. Esses aí nós comunicamos ao Cassi e eles foram, tomamos a iniciativa de ir no médico, já você não quer atender, por favor, então tira o teu nome, manda a secretária, e realmente saiu com o tempo, eles saíram da relação. E a documentação foi mandada, não houve essa resposta que eu te falei, houve então voltamos à carga, né, dizendo que não havia nenhum profissional nessa área atendendo essa região toda, que é a dermatologista, que é a oftalmologista, neurologista. Voltamos à carga, insistimos, e o que aconteceu? Houve uma mudança dos funcionários lá da regional que nos atenderam. E as funcionárias novas que estavam lá não sabiam o que tinha acontecido. O que acontece? Houve disposição do médico, sim, em se credenciar. Só que o credenciamento não foi concretizado. Não foi por quê? Por alguma falha da regional. Pode ter sido a troca de funcionário, que tirou, né, fez uma solução de descontinuidade no processo, alguma coisa. Mas nós voltamos outra vez, entramos em contato telefônico, insistimos e não conseguimos nada. Não conseguimos nada. Né? E em relação à clínica assim, veja você uma coisa, nós temos uma clínica assim em Bauru, que fica a 190 quilômetros de Tupã. E temos a clínica assim em Araçatuba, que fica a 120 quilômetros. E em volta nós não temos nem médico credenciado mais. Aí o que acontece? Nós vemos aí pessoas satisfeitas com a CACI, onde tem clínica assim. Formou então o quê? Um grupo de associados que é beneficiado por isso, pela presença da clínica assim. Mas nós não temos clínica assim. Como é que nós vamos fazer? E outra coisa também, pouco tempo atrás uma senhora precisou de um exame. Foi solicitado o exame pelo profissional. Aí o que exigiram dela que passasse por um período. Naquele tempo existia a clínica assim, existia a CACI presente dentro que era perto. Então tivemos que levar essa senhora até lá para fazer a peritagem. Chegou lá, o que é que resolveu? O perito foi apenas conversar e bater o carimbo, pegar a mulher e trazer de volta. Ah, por favor. Não? E também queria perguntar a vocês como é que, a respeito dessa parceria que foi publicada aí da Previ com a CACI, no sentido de construir unidades de atendimento hospitalar, quer dizer, novamente, sabem disso. Obrigado pela atenção, viu?